Convido agora você a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1. Livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 9 até o final do capítulo de número 1, do verso 9 até o verso 20, que vai dizer assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me da ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, nós pedimos a Ti, Senhor, neste momento, que Teu Espírito possa iluminar a cada um de nós que aqui estamos, para aprendermos, ó Deus, o que a Tua palavra deseja nos instruir, Senhor. Que o Senhor fale graciosamente com todos, e que todos aqui presentes, e tantos quantos, ó Deus, que ouvirem esta mensagem, sejam, Senhor, levados em sua mente cativa diante de Ti, para serem instruídas, ó Deus, na Tua verdade, e por ela, ó Deus, serem edificados, meu Senhor. Então opera, Deus, sobre a nossa vida esta noite, e dá, meu Deus, a sabedoria, para poder transmitir tudo aquilo, Senhor, que já falaste ao meu coração, para que a Tua igreja, ó Deus, seja, Senhor, abençoada e edificada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmão, semana passada, nós estivemos aqui, tá bom, falando acerca do capítulo 1 de Apocalipse. Nós discorremos do verso 1 até o verso 8. Na ocasião eu falei então o porquê, ou a razão pelo qual Deus me levou a refletir sobre os capítulos iniciais do livro de Apocalipse. E nós vamos ter uma série de mensagens falando sobre isto, visando o que Jesus espera de sua igreja. Tá bom? Isso é o alvo nosso, é o que Jesus espera de sua igreja. E aí nós devemos aplicar isso também a nós aqui. O que Jesus espera da Igreja Ação Evangélica do Presidente Médici? O que ele espera de nós? Tá? E na ocasião eu falei sobre o contexto em si do que estava acontecendo nesta época,
E a situação, só para recobrar, tá bom, é a seguinte, o Senhor Jesus, ele morreu, ressuscitou, ele encheu de poder os apóstolos para pregarem a palavra, e eles foram pregando o evangelho em meio à perseguição mundo afora, e foram fundando igrejas. Então, o Senhor usou o apóstolo Paulo para sair fazendo viagens missionárias e fundando igrejas. Usou também o apóstolo João e o apóstolo Pedro também para edificar as igrejas. Usou também Tiago e outros irmãos para edificar a sua igreja. E aí a igreja se estabeleceu naquele mundo lá da Ásia toda, e além de Ásia também, chegando à Europa. E Paulo ainda tensionava até abrir uma igreja na Espanha, ou fundar uma igreja na Espanha, ele tensionava isso. Só que aí veio a perseguição pelo primeiro imperador romano, bem cruel, que era Nero, mas só que a perseguição de Nero foi mais na região de Roma do que nas outras regiões onde o Império Romano dominava. Já depois que Nero foi deposto, que morreu, que ele se matou, e Dominiciano, ele foi assunto ao trono, então ele quis ser um imperador tirano mesmo, alguém usado pelo diabo para perseguir a igreja do Deus vivo. E foi ele então que prendeu o apóstolo Pedro, e também prendeu o apóstolo Paulo. E foi ele que deu ordem para matar tanto um quanto o outro, tá? Paulo foi decapitado na época do imperador Dominiciano, e também Pedro, ele ia ser, mas ele pediu que fosse morto, crucificado de cabeça para baixo, porque foi assim que ele tensionava, que foi revelado pelo Senhor Jesus Cristo. Mas aí então a igreja ela sofria perseguição. O apóstolo João também foi preso, e conta-se até que João ele foi lançado em um caldeirão de óleo fervente, e nada aconteceu com ele, porque o Senhor o guardou. Louvado seja Deus por isso, para mostrar a grandiosidade do poder de Deus em preservar a vida dos seus filhos, naquilo que Deus tem intenção ainda de completar a obra, porque a obra da revelação toda ainda faltava um pedaço, o livro da revelação, o livro do Apocalipse. Aí o que fizeram então? Exilaram João, mandaram João para a ilha de Patmos, e ali ele ficou preso, tá bom? Exilado. Só que o exílio de João é diferente de uma prisão. Ele estava na ilha, a ilha era usada para isso, tá bom? Mas ele tinha liberdade de trafegar na ilha. Aí ele podia entrar e sair de onde ele estava, mas ele não podia sair da ilha porque ele estava exilado naquela ilha. Tá certo assim? Aí foi lá, tá bom? Que João recebeu então da parte do Senhor a revelação do livro de Apocalipse, para falar à igreja. Porque uma vez que a igreja é estabelecida, que o Senhor Jesus alcança aqueles que ele tem que alcançar e junta o povo em um determinado lugar, como essa igreja então deve viver, né? O que deve acontecer com ela? Aí nós vamos perceber que, como ainda há um tempo até a volta do Senhor Jesus, e a igreja permanece na terra, e ela tem que cumprir a sua missão na terra, algumas coisas acontecem com ela. Perseguição, tá? E o diabo vai fazer questão de perseguir a igreja. Todos nós seremos perseguidos por causa do nome de Cristo. Todo crente sofrerá e padecerá porque crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é fato, e todos devem aguardar esta opressão e essa perseguição. Também há a luta contra o diabo para fazer pecar e tropeçar os crentes. Existe isso. E existe o engano, o levantar de falsos mestres para desviar a igreja do propósito do Senhor Jesus Cristo. Esses são os três atos que a igreja sofre, e ela precisa lutar contra isso. E ela luta tanto com perigos externos de fora, quanto também perigos dentro, porque o inimigo se transfigura em anjo de luz, vem para dentro da igreja e quer atrair o mundo para dentro dela, para fazer com que ela venha a entristecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daí então, para que os irmãos eles não ficassem entristecidos ou desanimados, quanto a volta do Senhor não é tão iminente assim, eles precisavam de uma mensagem que lhe desse esperança, de uma mensagem que pudessem olhar para o Cristo exaltado e crer
crê na esperança da sua vinda e da glória eterna. Louvado seja Deus por isso, né? E aí então, o que o Senhor Jesus faz? Pega o seu apóstolo querido, seu apóstolo amado João, e revela para ele algumas coisas. Ele recebe de Deus, o próprio Cristo recebe de Deus, e é isso que a gente mencionou na ministração passada. E quem quiser ver mais detalhes sobre isso, vai no nosso canal no YouTube, tá bom? Procura o YouTube lá, CVPM, aí procura a pregação de domingo passado, e visualiza ela, contempla ela, que lá tem mais detalhes e coisas que eu falei aqui, segundo a graça do bom Deus, para edificação nossa aqui, e a gente entender melhor esse contexto. E aí então o propósito do Senhor é fazer conhecido a sua revelação, o mistério final, o Apocalipse, à sua igreja, e ele tenciona fazer isso. Aí, obviamente, eu já falei para vocês que haviam várias igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo e outros demais apóstolos, mas aprove a Deus escolher essas 7. Aí o número 7 é um número de plenitude. Então, isso já aponta que o que está sendo revelado não é só para 7 igrejas, é para todas as igrejas do Senhor. Tá bom? Todas elas devem tomar este conhecimento. E o modo pelo qual ele escolheu essas 7 tem a ver com tanto a questão do apóstolo João ser conhecido deles, porque Paulo foi quem fundou a igreja de Éfeso. Todo mundo sabe disso, tá bom? Depois foram instituídos presbíteros. Aí a igreja passou por um solavanco com a entrada de falsos mestres. Aí para evitar isso, Paulo, ele designa Timóteo para ser o pastor da igreja. Timóteo, então, é ordenado pastor da igreja de Éfeso. E quando Paulo se despede dos efésios, quando ele chama todos os presbíteros de Éfeso para Mileto e faz o seu discurso de despedida, ele então atenta para que os presbíteros tivessem cuidado para que não entrassem falsos mestres e viessem desvirtuá-los da mensagem do evangelho. O que acontece depois? Depois de Timóteo, que a igreja é assolada por falsos mestres, e Timóteo até sente fraqueza quanto a isso, por ser jovem e combater contra esse pessoal mais maduro, então Timóteo sai da igreja de Éfeso, e quem entra para pastorear a igreja é João, o apóstolo João. Então João passou um tempo em Éfeso, e ali ele repreendeu os falsos mestres, para que a igreja continuasse firme. Só que aí veio a perseguição, prenderam João e exilaram João. A igreja agora está sem um pastor, tá bom? Sem um pastor. Daí então, o que acontece depois? Infelizmente, as igrejas não permaneceram firmes e sucumbiram. Daí também foi o que eu mencionei, o que acontece com as igrejas, ou aconteceu com as igrejas no passado, lá onde houve o berço da reforma, se eles não permanecerem firmes em cumprir o mandato do Senhor Jesus Cristo, a igreja morre. Ela morre e ela desaparece. E é lamentável isso. Para que isso não aconteça, o Senhor mandou essa mensagem. Se as igrejas tivessem ouvido essa mensagem, se os anjos da igreja tivessem contemplado isso, as igrejas permaneceriam firmes até os tempos atuais. Mas infelizmente, isso não aconteceu. Não aconteceu. Aí, então foi isso que nós contemplamos na pregação do domingo passado. E agora, complementando o que temos aqui, Deus escolhe João para revelar sua vontade a estas igrejas e escrever as visões e aquilo que ele ouve também. E no verso 9 é onde tem a primeira visão do livro de Apocalipse. Tá bom? A primeira visão. E aí João está lá. Ele vai dizer o seguinte: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então, uma das coisas que ele faz é se identificar como o apóstolo do Senhor, e que ele está exilado naquela ilha,
por causa da perseguição que veio sobre ele, em virtude da palavra de Deus, dele proclamar a verdade, dele falar essa verdade e dar testemunho de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que todo aquele que crê nele tem a vida eterna, e quem não crê nele já está condenado. É isso que é a mensagem do Evangelho, tá bom? Que Deus em Cristo amou pecadores, e enviou o seu Filho para morrer pelos seus pecados, e todos aqueles que creem em Cristo, e o confessam como Senhor e Salvador, recebem a vida eterna, e os que não creem, já estão condenados. É isto que diz a palavra do Senhor, e é isso que a igreja tem que proclamar. E isso não é bem aceito pelas pessoas que não têm Cristo como Senhor e Salvador, porque eles não querem ser condenados, mas essa é a mensagem que nós devemos pregar, e é aquilo que Cristo mandou anunciar mundo afora. E aí então, por causa disso, ele estava preso, mas ele também se identifica como irmão, e como companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. E o magnífico, quando o Senhor inspira alguém para escrever estas coisas, são essas tríades que aparecem, que faz com que a gente ponha os olhos nelas e fique assim contemplando as coisas, tá bom? Aí, primeiro de tudo, João, ele não traz aqui uma falsa esperança para nós, como certas igrejas e certos pastores, certas pessoas proclamam, que a gente não terá sofrimento, tá bom? Que venha para Cristo, você vai parar de sofrer. Não. João, ele sente a realidade, e ele se solidariza com o povo do Senhor. Olha, irmãos, eu sou companheiro de vocês também na tribulação. Eu não sou isento disso, não. Eu também padeço por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Mas eu estou junto com vocês nessa, e não quero que vocês desanimem, não. E ele diz também que ele é companheiro no reino. E isso tem a ver com você se identificar como servo do Senhor e ter entendimento do que o Senhor estabeleceu o seu reino sobre a terra e que nós fazemos parte. E este reino é um reino que é sempre eterno. Ele não tem fim. É dito que ele tem o domínio sobre tudo e sobre todos. E que embora não o vejamos agora plenamente como ele é, mas ele será estabelecido. E as tribulações, as lutas, as perseguições e até a morte não podem parar este reino. Louvado seja Deus, porque este reino é eterno, e nós fazemos parte dele, aleluia, e é por isso que João fala isso, nós também somos companheiros no reino, e um dia nós veremos o nosso Senhor Jesus voltar, e quando ele voltar em sua glória, todas as nações estarão diante dele, e todos eles confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso, aleluia, e nós estaremos lá, ao lado dele, contemplando todos, louvado seja o Senhor, e nós seremos participantes do juízo final, nós também julgaremos os anjos, e lançaremos todos eles, junto com o Senhor, no lago de fogo, na segunda morte, para que eles lá pereçam pelos séculos dos séculos dos séculos sem fim, amém. Mas ele também diz que é companheiro na perseverança, porque é importante nós nutrirmos em nosso coração isto, que apesar de o Senhor não ter voltado ainda, nós devemos prosseguir, não desanime, não desista, seja perseverante na fé, porque aquele que vive assim receberá a coroa da glória, receberá a coroa da justiça que lhe está reservada, como diz o apóstolo Paulo, já prestes à morte ali no seu julgamento, na segunda carta a Timóteo, ele escreve, eu estou pronto para receber, para me encontrar com o Senhor Jesus, e receber a coroa da justiça, que me está sendo proposta, aleluia, glória a Deus, e nós também precisamos perseverar, mesmo em meio à luta, então, por isso mesmo nós devemos ser ousados, corajosos, e falar a verdade, e não se calar diante das trevas que cobrem o mundo, e não ficar com medo de anunciar a verdade do Senhor Jesus, porque se nós queremos ver
eles libertos e crendo no Senhor, nós temos que proclamar a verdade, e não nos acovardarmos, e dizermos realmente o que Deus pensa sobre o pecado e sobre o que eles estão cometendo, e não andarmos no mesmo caminho. É isso que nós temos. E quando ele fala sobre isso também, ele vai dizer que ele se encontrou em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor é o domingo, tá bom? A igreja adotou isso depois que Cristo ressuscitou. Cristo morreu e ao terceiro dia, que era o dia do domingo, o primeiro dia da semana, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, então, os discípulos estavam reunidos. 7 dias depois, ele apareceu junto com eles de novo, no dia do Senhor de novo. Depois, para frente, eles se reuniram no dia do Senhor. Então, eles convencionaram que o domingo seria o dia do Senhor. Isso não é por mandamento, mas por convenção, por causa da ressurreição de Cristo. Então, o dia do Senhor para nós é o domingo, onde a gente se reúne para cultuar. É o nosso culto solene, ou assembleia solene. E todo crente deve valorizar isso. Todo aquele que ama o Senhor Jesus deve primar por estar na Assembleia dos Santos, cultuando ao Senhor no dia do Senhor. E mais ainda quando é culto de ceia, não é? É inconcebível um cristão, ele negligenciar isso. Ele, em vez de estar aqui, está passeando, ou fazendo qualquer outra coisa, em vez de estar na presença do Senhor, na Assembleia dos Santos, no momento que foi marcada a reunião dos crentes, para adorar o nosso Deus em nosso culto. João estava assim, tá bom? E, obviamente estava em oração, buscando ao Senhor. E esse negócio de acharmos em espírito, é aquela coisa assim, que só crente entende, tá bom? É coisa de pentecostal. Glória a Deus. É aquilo que a nossa alma se liga com o Senhor, entendeu? E a gente está em plena comunhão com Deus, que Ele se revela, se derrama a nós, aparece para nós, fala conosco com intimidade, com a voz poderosa ao nosso coração, e a gente se alegra no Senhor. Pronto, era assim que ele estava. Alguns teólogos vão dizer que ele estava num êxtase, alguma coisa assim, tá? Paulo falou algo dessa natureza quando ele disse assim: eu não sei, eu conheço alguém que estava em espírito, eu não sei se estava no corpo ou fora do corpo, eu só sei que eu fui levado até o terceiro céu, e vi coisas grandiosas lá. Pronto, João estava nesse estado, em espírito, com o Senhor, e aí então aparece a visão de Deus, e aí ele viu, primeiro ele ouviu por detrás dele, grande voz, como de trombeta. Você já imaginou o susto que é? Um bradar de uma voz, um trovão, uma trombeta, bom, eita, glória a Deus. Ele viu aquilo, ouviu aquilo, ele ouviu esta voz, esta grande voz, tá bom? Dizendo assim: o que vês, escreve no livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu já falei para vocês que o mistério de ter escolhido 7 é para plenitude das igrejas. Por ter escolhido essas 7, é que cada um tinha um modo de ser. Aí eu falei até assim, nosso meio no tempo de hoje, é como se a gente aqui fosse Éfeso, tá bom? A Assembleia de Deus fosse Esmirna, a Congregacional fosse Pérgamo, a Presbiteriana fosse Tiatira, os Batistas fosse Sardes, cada um com o seu jeito. E também assim, uma igreja que era em lugar pobre, uma igreja em lugar de classe média, uma igreja em lugar de rico, tá? De classe alta, gente que tinha dinheiro, como Laodiceia era uma igreja rica, e se orgulhava de ser rica. Então, são os tipos de igreja que tem. Então, ele resolveu englobar todas elas nesses aqui. E aí, então, ele quer falar para todas as suas igrejas, que são diferentes e ao mesmo tempo é uma. Tá bom? Que estão em lugares diferentes e que têm sua cultura eclesiástica, mas são a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele está falando para todas elas. E olha só, o que ele diz é: o que você vê, a visão que você vê, e o que você ouça, você escreva, e você envie para as igrejas. Ele está dizendo assim: eu quero que a minha igreja conheça isso aqui. Entenda isso aqui. Aprenda essa mensagem.
não só aquilo que foi escrito para cada igreja individualmente, mas todo o livro do Apocalipse. A igreja deve conhecer este livro, porque é o livro da revelação final, o triunfo do Senhor Jesus Cristo contra todo o mal, onde ele vai destruir de uma vez por toda o diabo, a besta, o falso profeta, e vai extinguir a morte e tudo mais. E a igreja precisa saber disto, para ela perseverar firme até o fim, aguentar as perseguições e, olhando para a esperança da glória, manter-se firme na sua missão de evangelizar e de ser o baluarte da verdade e da justiça sobre a terra. Então ele fala sobre isso, tá bom? Aí quando ele ouve, e esta voz falar com ele, ele se vira, ou volta-se. Como ele disse que ouviu a voz atrás dele, ele volta-se. E quando ele volta-se para ver quem falava com ele, é onde aparece a visão. E aí o texto diz, no verso 12, vi 7 candeeiros. Pode ser que na sua Bíblia tenha candelabros, tá bom? 7 candeeiros ou 7 candelabros. E no meio dos candeeiros ou candelabros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como quem refina uma fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma espada, uma afiada espada de 2 gumes. O rosto brilhava como o sol na sua força. Essa foi a descrição que ele viu. Então, como ele tinha que escrever, ele virou e viu. Quando ele viu, ele se deparou com 7 candelabros ou 7 candeeiros. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem. Aí, a descrição aqui, por usar esse termo, filho do homem, tá bom? Arremete-nos a Daniel, no capítulo 7, onde há uma profecia sobre o filho do homem, que Deus deu a ele a autoridade para julgar. Na visão do capítulo 7, aparece um ancião de dias, que é Deus. E esse ancião de dias tem os cabelos, a cabeça e os cabelos brancos como a neve. E essa expressão, ou todas essas expressões colocadas aqui, tem um quê? É para mostrar à igreja o Cristo exaltado, o Jesus entronizado nas alturas, que recebeu da parte de Deus toda a autoridade, por ser ele o Filho de Deus. Então a igreja, ela tinha a visão de Jesus, aquele Jesus homem, que foi morto na cruz, aquele homem que não tinha beleza nem formosura, como diz o profeta Isaías, que a cara dele era difícil até da gente encarar, tá bom? Porque era como um homem de dores, experimentados em seus labores, e que a gente desvia o rosto. Você já viu um homem assim? Já se deram assim na frente de vocês com um homem que ele tinha uma cara que você não quer muito encarar ele, não? Um cara bem feio e brabo, que você olha assim e diz, Deus me defenda. A igreja tinha a visão do Jesus que foi morto dessa maneira, e que ele foi elevado às alturas também nessa aparência, mas agora o Senhor, ele se revela como alguém que foi entronizado nas alturas, e agora mostra ele como o soberano de tudo. E a ideia dele ter vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, isso demonstra um soberano, um rei, um sacerdote, um rei, alguém que foi dotado de autoridade, recebe estes negócios. E isso tem lá no Velho Testamento, essas figuras todas, tá bom? Quando o sacerdote recebia o seu manto, a sua veste, ele recebia a autoridade de Deus para ministrar para o povo. Quando o rei recebia também uma faixa de ouro, e assim sucessivamente. Então ele juntou todos os ofícios nele, em Cristo, e ele agora aparece assim, na visão dele, ele é assim, ele foi exaltado para ser Senhor de tudo e de todos. Além disso também, diz que a cabeça dele, os cabelos dele eram brancos como alva lã, como a neve. Isso faz com que ele tenha
deixe transparecer toda sabedoria, que isso é o que faz a velhice demonstrar, tá bom? E também a eternidade dele, porque ele não tem fim. Aliás, não tem começo nem fim, ele é eterno. Mostrando isso para a sua igreja. Depois ele fala também sobre os olhos como chamas de fogo. A esses olhos, irmãos, são os olhos que penetram tudo, que sondam tudo e que conhecem tudo. Lá na frente do livro vai falar que isso também é como se fossem os 7 Espíritos de Deus que percorrem a terra e têm conhecimento de todas as coisas. É a onisciência do Senhor. Ninguém se esconde dele. Ele vai ao encontro, e ele vê, ele sonda, ele sabe, ele vê tudo. Oh, glória a Deus! É o nosso Cristo. Ele está falando isso para a sua igreja. Eu vejo tudo, eu sei de tudo. E essa questão dos teus pés, semelhantes a bronze polido, como refinado numa fornalha, é aquele que vem para julgar. Tá bom? E isso também é uma figura lá de Daniel, das visões que Daniel teve, da parte do capítulo 7 em diante, fala sobre isso. Então ele vem para pisar, ele vem para julgar todo o mal, ele vem para acabar e aniquilar com toda a maldade e perversidade dos homens sobre a terra. Ele vem fazer isso, e aí ele está dizendo isso para a sua igreja, ele fala isso, e mais, irmãos, a voz dele é como voz de muitas águas. Aí, voz de muitas águas, vocês sabem como é muitas águas. Infelizmente, a minha única experiência com muitas águas foi quando eu morava lá no Rosa Cruz e houve uma inundação, que o riacho saiu levando casa, levando todo mundo. Mas realmente a água é forte, né? E pela televisão, quando a gente vê enchentes em determinados lugares, que a gente vê a força da água devastando tudo, levando tudo. Como aconteceu com as tsunamis na Indonésia e em outros lugares também, que quando elas vieram devastando tudo, não ficava nada em pé no seu caminho. Você já imaginou alguém falando assim, com voz de muitas águas? É esta a voz do nosso Senhor Jesus. É desse jeito que ele vem. Aí você imagine como será tremendo o dia em que ele vier sobre as nuvens e todos os olhos contemplarem, como eles vão ficar com medo de Jesus. Vão desejar a morte, mas não vão poder morrer. Por quê? Porque até o texto diz que ele tem as chaves da morte e do inferno na mão. Ninguém morre sem o consentimento dele. Ninguém vai ao inferno sem o consentimento dele. Ele também disse que antes você deve temer aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno, e não temer as outras coisas. Ele fala sobre isso. E ele agora tem essas chaves na mão. Ele tem autoridade para isso. E diz também, tá bom? Que ele tinha na mão direita 7 estrelas. E da boca dele saiu uma espada afiada de 2 gumes. E esta é a proclamação da palavra. É a palavra dele. A palavra de Deus, tá? Essa espada afiada. E o rosto dele brilhava como o sol na sua força. Ninguém podia olhar para ele e ficar em pé diante dele, vislumbrando sua glória. Aí o que é que acontece com João, quando João se depara com essa imagem, com esta visão do Cristo exaltado? Bem, o verso 17 vai dizer que quando o vi, caí, morto, como morto, caí aos seus pés como morto. Deus disse isso a Moisés. Quando Moisés pediu para ver Deus, Deus disse a Moisés: Moisés, nenhum ser humano pode me ver, ou ficar, ou existir na minha presença. Mas porquanto fica aí na fenda da rocha, e eu vou passar, e quando eu passar, tu vai me contemplar pelas costas. E aí Moisés teve a oportunidade de ver o Senhor Jesus, aliás, o Filho, pelas costas, porque ele não poderia contemplar a presença do Senhor. João cai como morto, quando vê o Cristo exaltado, quando contempla esta visão do Cristo exaltado. No entanto, o texto bíblico diz que o próprio Senhor Jesus vai até ele e põe sobre ele a mão direita e fala para ele: não temas. Primeira mensagem que nós devemos ter diante desta revelação do Cristo exaltado: João, não tema. Igreja, não temas. O Senhor Jesus está conosco. Aleluia, glória a Deus, tá? Então não temas, haja o que houver, não temas, não temas.
Isso é o que a gente deve levar em consideração, irmãos. O próprio Senhor Jesus Cristo falou isso para João e recobrou as suas forças. E aí agora ele dá uma descrição dele, para que ele tenha certeza que ele está vendo o Jesus, aquele que foi morto da cruz. E ele diz: eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele estava dizendo para João: eu sou Jesus. Aquele que você viu transpassado e que viu sendo elevado pelos anjos às alturas, agora é esse aqui que você está vendo. Eita, glória! Oh, glória! É esse, João. Sou eu, João. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o que aqui mantém tudo. Eu sou o que dou cabo de tudo. Tudo é meu, João. E eu estive morto, João, mas agora eu estou vivo. E agora eu vivo para toda a eternidade, João. E isso foi o que havia dito a vocês. E agora você está vendo eu aqui. Louvado seja Deus. E mais, João, eu agora tenho as chaves da morte e do inferno. Aí uma das coisas que mais o ser humano teme é a morte, não é? E também de ser lançado no inferno. Pronto. Isso agora vai depender única e exclusivamente de Cristo, do Senhor Jesus. Ele recebeu da parte de Deus autoridade, ele tem domínio sobre a morte e o inferno. É ele que tem. Então a gente não precisa ficar com medo destas coisas, irmãos. Ele recebeu isso e antes o diabo tinha o poder da morte. Mas Paulo fala, na carta aos Coríntios, que Cristo veio destruir as obras do diabo. Aquele que tinha o poder da morte foi subjugado. Na cruz do Calvário ele foi vencido. Todas as forças do mal foram vencidas em Cristo Jesus. Então não há o que a igreja temer, irmãos. Não há o que a igreja ficar com medo, irmãos. Porque a igreja, ela recebeu da parte de Cristo autoridade e poder para desfazer as obras das trevas. E mais uma vez eu conclamo: sejam ousados, tenham fé, não tenham medo da escuridão nem da luta contra o mal. O Senhor Jesus, o Senhor dos exércitos está conosco. Ele está conosco. Não há o que temermos, porque o nosso Deus está conosco. E Ele diz isso, que está conosco. E mais uma vez Ele ordena então a João: escreve essas coisas aí. Escreve tudo isso aí, João. Escreve as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Escreva tudo, para você enviar para as igrejas e tornar isto conhecido às demais igrejas, a todos nós que hoje estamos desfrutando disso. E aí, para ele entender, tá bom? Começar a entender as visões e os mistérios e aquilo que ele precisa escrever para as igrejas, porque quando a visão começou, ela não termina aqui no capítulo 1 não, tá bom? Ela só vai terminar quando ele escrever a última carta, a última igreja, porque o Senhor Jesus é que vai dizer, Senhor, capítulo 2, verso 1, na visão ainda, ele diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Então ele ainda está na visão, recebendo a instrução do que ele deve escrever para mandar para as igrejas. E para que ele pudesse entender isso, então ele vai e diz no verso 20, ele abre a chave hermenêutica, como os teólogos dizem, para que ele pudesse entender. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros ou candelabros são as 7 igrejas. O interessante de Deus usar estas figuras é que a gente fica se perguntando, podia ser outra coisa, mas ele resolveu isso aí. É que, primeiro, todos os dois, tanto estrelas quanto candelabro, têm a função de lançar luz, de iluminar, tá bom? Então, a igreja do Senhor, ela tem que ser luz para este mundo em trevas. A igreja jamais pode andar na mesma mão do mundo, nem abraçar os valores mundanos. A igreja, ela precisa iluminar o mundo que está em trevas. Os anjos da igreja, que são os mensageiros do Senhor,
E aí, teólogos vão discutir se era anjo mesmo que transmitia para o pastor, ou se era já os pastores ou líderes da igreja. Bem, por experiência, até agora, nenhum anjo apareceu para mim para falar comigo. Então, eu entendo que diz respeito aos pastores que Deus levantou em suas igrejas. Tá bom? Eu entendo. Porque senão, se fosse assim, então teria um anjo responsável pela igreja evangélica, ele teria que vir falar comigo para eu falar para vocês as coisas. Como isso não acontece, eu sou testemunho disso, porque nenhum anjo apareceu para mim, tá bom? Então eu entendo que eu sou um mensageiro de Deus para falar aquilo que Deus quer que vocês escutem. Amém. Tá? Então ele escreveu a carta e eu tenho que me ater a ela e saber o que é que ele quer que eu transmita para vocês. E ele então escreve aos anjos. Então os anjos também são estrelas, e essas estrelas também precisam evidenciar luz e não trevas. Os pastores de Deus precisam ser luz para o povo do Senhor. E ambos, tanto os candelabros como os anjos, tá? Eles necessitam de estar em plena comunhão com Cristo, o Senhor da igreja, e aquele que mantém todos nós em suas mãos, tá? Toda a igreja depende de Cristo, e todo pastor depende de Cristo. Nós só podemos fazer alguma coisa se Ele revelar a nós a sua vontade e a gente transmitir ao povo. E a igreja precisa conhecer essa vontade e estar também em plena comunhão com Cristo, senão ela desaparece. Ela morre, ela se desvia, e o fim dela é triste. Porque é isso que a gente vai ver quando lermos as cartas que João foi instruído a escrever e enviar, tá bom? Tem isso, mas a gente tem entendimento disso. E a gente vai perceber também que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor da igreja. Na primeira visão, fala que Ele está no meio. Ele vê 7 candeeiros e o Filho do Homem no meio, tá? Quando a gente vai ler o restante dos capítulos para frente, você vai perceber que Ele agora está passeando entre elas. E em todas elas, Ele diz: conheço as tuas obras. Ele vê tudo o que se passa aqui. Ele sabe tudo o que acontece em sua igreja, nada escapa aos seus olhos. Ele vê todas as coisas, cada um como está se portando, suas faltas, seus pecados, suas transgressões, e também suas virtudes, os desejos de agradar a Ele, de manter-se incontaminado contra o pecado. Ele vê tudo, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. Não há nada que esteja oculto aos seus olhos, na minha vida ou na sua, que Ele não conheça. E um dia nós estaremos ante a Ele. E todos os nossos pensamentos, palavras e ações serão reveladas diante dEle. E Ele julgará cada uma delas, todas elas. Aí lembra aquela palavra que você pode ter dito contra mim? Naquele dia vai ser trazido diante dEle. E você vai ser cobrado por isso. Ou contra qualquer um. Tudo vai estar sendo exposto diante dEle. Todos os seus desejos e motivações do coração vai ser exposto no dia do juízo final. A única ressalva é que nós não seremos condenados ao inferno, mas seremos julgados por todas as nossas obras, palavras e pensamentos. Tudo estará diante do seu tribunal. E a gente vai responder por cada uma delas. Portanto, meus irmãos, vigiai e orai, para que não venham a cometer transgressões, mesmo sendo aqui dentro. E eu tenho pedido perdão a Deus depois que li estas coisas, de muitas coisas que eu já pensei, de muito julgamento que a minha mente efetuou, de muitos pensamentos nocivos que não deveria pensar, porque eu sei que Ele tudo vê. Amém? Ele tudo vê. Então guarde-se.
e viva de modo agradável ao nosso Deus, continuamente no seu dia a dia, para a glória de Deus Pai. Bem, aí, aqui então foi o início, a introdução daquilo que Deus, do que o Senhor Jesus espera de sua igreja. Ele mostrou-se quem Ele é, para que a igreja tenha a noção de que Ele é o Cristo, o exaltado, tá? Que Ele tem autoridade sobre o seu povo, e agora Ele vai começar a escrever aquilo que Ele espera da sua igreja. E aí a gente vai ver em qual dela a gente se encaixa, ou se nós temos traços de um ou de outra, e ver o que a gente faz de errado e o que a gente faz de certo, para a gente corrigir o que a gente faz errado e manter-se firme no que a gente faz certo. Entendeu? E eu acredito que Deus irá transformar a nossa vida, para que venhamos cumprir o propósito de Deus e os desígnios do Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas agora nós vamos orar, tá bom? Diante desta revelação da parte do Senhor, louvado seja Deus. E você também que está aqui, talvez esteja ciente agora, de uma grande realidade. Qual é a realidade? É que Jesus, Ele é o detentor, tá bom? Das chaves da morte e do inferno. Então, se você crê em Cristo, e você o confessa como Senhor e Salvador, você recebe a vida eterna, não entra mais em condenação, não passará pela morte, e não será lançado no lago de fogo, não experimentará a morte eterna. Esse é o fato em si. Então eu queria saber, tá bom, diante do que já foi exposto, se há alguém aqui que gostaria de confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Se há, eu quero que você levante sua mão e eu quero orar por você. Há alguém aqui? Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Venha para cá, Benjamin, por favor. Há mais alguém que gostaria de confessar Jesus como Senhor e Salvador? Venha-se embora para cá. Louvado seja Deus. Porque Deus fala ao coração. Há mais alguém que gostaria de confessar Jesus como Senhor e Salvador? Então vamos orar. Oh, maravilhosa graça, aleluia, glória a Deus. Nós devemos ser gratos a Deus, porque esta obra é uma obra exclusiva de Deus, na alma humana. E eu louvo ao Senhor, tá bom? Por este dia, pela vida desses dois jovens, dois adolescentes, que hoje estão confessando Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Bendito seja Deus por isso, né? Louvado seja Deus por isso. Então não basta apenas estar na igreja, não basta apenas participar de coisas da igreja, é necessário nascer de novo, e só Deus pode fazer isso. Louvado seja Deus. Então vamos orar por eles, amém? Maravilhoso Senhor, eu te louvo, eu te rendo graças, eu bendigo o teu santo nome, porque esta obra de vivificação é tua, Senhor, e esta noite aprove ao Senhor falar ao coração de Benjamim, Senhor, e também de Isaac, ó Deus, chamando-os para ti, dando nova vida, oh, grande, 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 oh meu Senhor da glória, que o Senhor, ó Deus, abençoe a vida deles, que o teu Espírito, ó Deus, repouse sobre eles e os guie, que a cada dia mais, ó Deus, os seus entendimentos sejam abertos para abraçar a tua verdade, Senhor, e que o Senhor use eles como instrumento para glorificar o teu nome. Pai, em nome de Jesus, guarda-os em Cristo Jesus, livra eles das investidas do maligno, Senhor, e faz dele, ó Deus, homens de Deus, missionários do Senhor, servos do Deus Altíssimo, para proclamar a tua palavra e as tuas virtudes, Senhor. Guarda-os em ti, ó Pai, e abençoe suas vidas, dando o crescimento espiritual necessário, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Benjamin?
Oh, glória a Deus. Amém, Isaac. Deus abençoe, a paz do Senhor. Pode sentar. Vocês estejam orando por eles, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Porque o nosso Deus é grande. Oh, glória. Vamos orar por nós. Senhor, nosso Deus, eu rogo a Ti, ó Deus, que continue a falar graciosamente conosco neste lugar. Operando, Deus, em nossas vidas e transformando-nos, ó Senhor, para cumprirmos cabalmente os Teus propósitos, Senhor. Santifica-nos, Senhor, e alimenta-nos, ó Deus, com a esperança da glória. Que a Tua palavra, Deus, fortaleça meus irmãos, e não deixe, ó Deus, que nenhum deles, Senhor, olhe para trás, e tente, ó Deus, comungar com este mundo que está em trevas. Mas que eles sejam verdadeiros luzeiros, irradiando a luz de Cristo, Senhor, sobre suas vidas, Pai. E que o Senhor opere grandemente na vida de todos. Toma esta casa em Tuas mãos. E aviva, Senhor, ao longo dos anos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus.